queridos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Já estamos em 2021, a primeira aulinha do ano da tia Paula. Feliz ano novo para vocês, meus amiguinhos! Vocês estão bem? Estão obedecendo a mamãe e ao papai? Se cuidando direitinho? Muito bem! Então, hoje nós vamos retornar ao estudo de O Livro dos Espíritos. Que beleza, não é? Mas antes de começarmos o estudo, nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Vamos lá? Nós vamos fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 10, que é a continuação da parte que fala sobre as causas anteriores das aflições. Vamos começar então? Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então, meus amiguinhos, como nós já sabemos, Deus é perfeito, é soberanamente justo e bom. E aí a gente se pergunta, quando passa por algum sofrimento, por alguma situação difícil, a gente se pergunta às vezes, né? Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus não está vendo? Mas não é nada disso. Nós vimos aqui agora na leitura do Evangelho, nas causas anteriores das aflições, que todo sofrimento é para a gente um aprendizado. Então, nós devemos encarar os momentos difíceis, os sofrimentos pelos quais passamos às vezes, como aprendizado, como um remédio. Para quê? Para que possamos, aos poucos, apagar as nossas faltas e aprimorar o nosso espírito. Porque Deus não é injusto. Tudo que Ele faz é bom e é para o nosso bem. Então, todas as vezes que estivermos passando por alguma situação difícil, não devemos questionar isso. Devemos entender que é aquilo de que nós precisamos para aprender alguma coisa, para aprimorar, aperfeiçoar cada vez mais o nosso espírito. Afinal de contas, a Terra é uma escola e é um mundo ainda de provas e expiações.
Então, se nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por situações difíceis. Para quê? Para que possamos aprender alguma coisa. E aí, poder algum dia deixar essa escola, que é o nosso planeta Terra, e passar para uma escola mais avançada, uma escola mais adiantada, à medida que nós formos o quê? Aprendendo cada vez mais. Tá bom, meus amiguinhos? Vamos fazer a prece, então? Fechando os olhinhos. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que nos ampara, o nosso querido doutor Erma, a irmã Sheila, a mentora da evangelização. É com o coração agradecido e feliz que estamos aqui pedindo a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização. Agora, no ano de 2021. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amiguinhos, hoje nós estamos retornando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na parte 4ª do livro, que fala sobre as esperanças e consolações. Estamos no capítulo 2º desta 4ª parte, que fala para a gente sobre as penas e os gozos futuros. E hoje, nas questões 969 até 974, nós vamos falar sobre a natureza das penas e gozos futuros. Mas como assim? Um nomezinho meio complicado, né? Mas a tia vai explicar. Natureza das penas e gozos futuros. Bom, penas, o que são penas? São sofrimentos. E gozos? São alegrias, satisfações, coisas boas. E a natureza das penas e gozos futuros significa que é o quê? Quais são os sofrimentos e as alegrias que o espírito vai encontrar quando chegar lá no mundo espiritual? Futuros. Porque nós já entendemos que quando o nosso corpinho morre, o nosso espírito continua vivo. E aí ele vai para o mundo espiritual. Quando chega lá no mundo espiritual, para onde nós vamos, né? Quando nós chegamos ao mundo espiritual, para onde nós vamos? Como é que vai ser a nossa vida lá? É igual para todo mundo? Não. Isso depende de quê? Da maneira como nós vivemos aqui enquanto estamos encarnados. Por isso que fala da natureza das penas e dos gozos futuros, porque cada um vai chegar lá de um jeito diferente. Então, se eu vivo aqui encarnada, não faço o bem, sou uma pessoa que não sigo os ensinamentos de Jesus, então o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá no mundo espiritual? Eu vou passar por alguns sofrimentos que são consequências de tudo que eu fiz aqui. E se eu viver de uma outra maneira diferente, seguindo os ensinamentos de Jesus, só procurando fazer o bem ao meu próximo e a mim mesma? Aí eu vou chegar lá e vou encontrar o quê? Coisas boas, felicidade, que são os gozos. Entenderam, meus amiguinhos? Então, nós vamos começar com a primeira pergunta que Kardec faz
Para os espíritos, na questão 969, Kardec pergunta assim, olha, o que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus e ocupados em louvar-lhe a grandeza? Olhem o que os espíritos respondem. É uma alegoria que simboliza a ideia que eles têm das perfeições de Deus. Vou parar por aqui, só para explicar para vocês o seguinte. O que é uma alegoria? É uma representação de uma ideia ou de um pensamento. Então, quando Kardec pergunta, né, se os espíritos puros ficam reunidos lá, perto de Deus, só contemplando e adorando, né, adorando Deus, os espíritos respondem que isso é uma alegoria. Como assim? Vamos imaginar com a tia aqui. Os espíritos puros são aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição. Eles já aprenderam tudo, já desenvolveram o seu lado moral e o seu lado intelectual, ou seja, eles sabem tudo e amam de uma forma muito grande, muito pura. Então, eles se aproximam de Deus, né? Então, essa representação que eles ficam ao lado de Deus, só contemplando as coisas belas, né, no céu, adorando o seu Deus. Isso aí não é verdade, não é o que corresponde à realidade. Por quê? Por isso que a gente diz que é uma alegoria, uma representação. Por que a tia diz que isso é uma representação? Por que os espíritos responderam isso, que é uma alegoria? Porque imaginem comigo aqui, os espíritos puros, qual será o gozo, a satisfação deles? Primeiro, eles já não passam mais pelas provações, pelas provas, porque eles já passaram por tudo isso. Então, isso por si só já é uma felicidade, não é? Eles sabem todas as coisas, conhecem todas as coisas. Será que seria legal eles passarem a eternidade só sentadinhos ali, contemplando e adorando o Criador, que é Deus? É claro que não. Por quê? Porque nada no universo existe sem movimento. Será que nós aguentaríamos ficar a vida inteira sentados num lugar bonito só admirando? Lógico que não. Então, os espíritos puros também não vão passar a eternidade somente na contemplação e na adoração ao Criador. Por que não? Porque eles já adquiriram toda a inteligência necessária para quê? Para colocar em prática, para ajudar no progresso dos outros espíritos. Então, isso para eles é um gozo, é uma felicidade. A felicidade para eles, para os espíritos puros, não é ficar sentadinho contemplando. É o quê? Colocar em prática tudo que eles aprenderam, ajudando aos outros irmãos. E nós não somos espíritos puros ainda. Nós somos espíritos imperfeitos, temos uma longa caminhada pela frente. Mas já podemos começar fazendo a nossa parte, não é mesmo? Aprendendo cada vez mais coisas novas na escola, na aulinha de evangelização, com o papai e com a mamãe. Sempre aprendendo e procurando sempre fazer o bem. Aí depois, na questão seguinte, 970, Kardec pergunta em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. Agora já está em outra categoria. Primeiro ele perguntou sobre o gozo, a felicidade dos espíritos
puros, aqueles que já evoluíram. Aí agora ele pergunta como é que são os sofrimentos dos espíritos inferiores, ou seja, aqueles que ainda não alcançaram a evolução, a pureza. E aí os espíritos respondem que isso depende. A tia vai ler um pedacinho aqui, olha. São tão variados quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade. Então, isso quer dizer o quê? Que depende. Cada um vai ter o sofrimento de acordo com aquilo que desrespeitou na lei de Deus. Porque Deus, ele não fica lá esperando chegar cada espírito no mundo espiritual para punir, para castigar. Não é assim. Deus tem as suas leis que são perfeitas. Então, à medida que nós vamos errando e desobedecendo essas leis, vai acontecer o quê? Uma consequência. E essa consequência é a punição, que ninguém escapa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se a gente comer muito doce, mas muito, exagerar, comer muito doce, o que vai acontecer? A gente vai passar mal. E isso foi o quê? Foi uma consequência de uma atitude minha. Eu comi demais, passei mal. Então é assim que funciona. Se nós ainda estamos aqui no planeta Terra, encarnados, errando, para cada tipo de erro, nós vamos ter uma consequência diferente. Por isso que os espíritos dizem aqui que são variados os sofrimentos, de acordo com as causas e também de acordo com o grau de inferioridade dos espíritos. Porque tem espíritos que cometem erros porque não sabem, não aprenderam. E tem espíritos que já sabem que estão fazendo coisas erradas e continuam fazendo. Então, será que a punição, né, digamos assim, a consequência vai ser igual? Logicamente que não. É igual se a gente pensar assim, ó, uma criança pequena que não entende ainda as coisas, que faz uma coisa errada, ela não tem culpa, porque ela fez porque ela não sabia. Aí os pais vão lá, ensinam, e aí ela vai aprendendo. Agora, um adulto que faz uma coisa errada, sabendo que está errado, ele fez por quê? Porque ele quis. Então, é diferente. As consequências vão variar de acordo com o erro e com o grau de inferioridade de cada espírito. A tia vai colocar um vídeo agora, bem curtinho, de 1 minuto mais ou menos, para exemplificar um pouquinho o que nós estamos estudando. Depois que vocês assistirem ao vídeo, nós vamos continuar conversando sobre o restante das questões que vamos estudar na aulinha de hoje. Está bem? Legal, não é? Perceberam como é que as coisas funcionam?
Vejam bem, as pessoas estavam num lugar sem cor, num lugar triste, cinza, tudo cinza, não é? Tentando ali tomar uma sopa, se alimentar. Mas o que acontecia ali? As colheres eram muito compridas e eles não conseguiam levar a colher até a boca. E aí eles entornavam a sopa, alguns ficavam irritados, batiam na colher do outro, tombavam aquela colher. E eles já estavam ali naquela agonia, naquele sofrimento, porque eles não conseguiam se alimentar. Mas, em um determinado momento, uma mulher fez o quê? Estendeu a sua colher até a boca do companheiro. E aí ele conseguiu se alimentar. A partir do momento que ele conseguiu se alimentar e que todos começaram a se ajudar, um estendendo a colher até a boca do outro, e aí os outros também amparando a colher, porque a mão tremia, a colher não conseguia ficar firme. E aí os outros começaram, em vez de tombar a colher do companheiro, começaram a apoiar a colher para que o companheiro conseguisse levar a sopa até a boca do outro. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram se alimentar, tudo ficou colorido, tudo ficou mais feliz. E eles ficaram também mais felizes. Por quê? Porque deixaram o egoísmo de lado e entenderam que só a solidariedade, somente a caridade vai levar à felicidade, às alegrias, né? No caso ali do vídeo, a alegria de conseguir se alimentar. Então é assim com a gente também. Temos que deixar o egoísmo de lado, deixar de pensar só em nós mesmos, né? E começar a pensar no nosso próximo. O que eu posso fazer para ajudar? Todo mundo pode fazer alguma coisa, nem que seja uma prece por alguém que precisa. Ajudar de muitas formas diferentes. E aí, o nosso mundo vai ficando mais colorido, mais feliz. Esse vídeo representa muito bem o que a gente está estudando, a natureza das penas e dos gozos futuros. E a partir do momento que as pessoas ali deixaram o egoísmo de lado e passaram a ajudar o outro, olhar para o seu próximo e ter um gesto de carinho, um gesto de solidariedade, tudo ficou colorido e ficou melhor para todos eles. Não é verdade, meus amiguinhos? Então, continuando, na questão 971, Kardec pergunta assim, olha, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Ué, depende. Se o espírito é um espírito bom, um espírito puro, é lógico que a influência que ele vai exercer sobre outros espíritos ou sobre os encarnados vai ser boa. Então, a influência que os espíritos exercem nem sempre é boa, porque se o espírito é bom, é puro, a influência vai ser boa. Mas e se o espírito for um espírito inferior, que ainda não se purificou, não se melhorou, não progrediu? Aí a influência que ele vai exercer sobre outros espíritos ou sobre nós que estamos encarnados não vai ser boa. Por quê? Porque ele ainda não é bom. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós fazemos. Por quê? Isso vai determinar
quem nós vamos atrair para perto de nós. Se nós pensamos e fazemos coisas boas, nós vamos atrair para perto de nós bons espíritos e também boas pessoas, pela sintonia, pela afinidade. E se nós fazemos e pensamos coisas feias, coisas ruins, nós vamos atrair para perto de nós pessoas que pensam assim também, né? E espíritos inferiores. Isso que nós temos que sempre ter esse cuidado de pensar coisas boas, pensar no bem, ser otimista, ver sempre o lado bom das coisas e principalmente fazer o bem, não é? Na questão 972, Kardec pergunta assim: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não contam com o auxílio das paixões? Aí vejam a resposta dos espíritos. Se materialmente as paixões não existem, elas ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde há o espetáculo dessas paixões e tudo que possa excitá-las. E aí Kardec continua perguntando: mas de que servem essas paixões, visto que não tem mais objeto real? Então ele pergunta assim: se o espírito não tem mais o corpo material, né? Então, para que ele vai ter, por exemplo, vontade de comer um doce? Né? Tem gente que tem paixão por doce, não vive sem comer doce. É só um exemplo que a tia está dando. Então, Kardec pergunta: se ele não tem mais o corpo material, de que vai adiantar essas paixões? Né? Então, os espíritos respondem: nisso precisamente é que está o suplício deles. Então, o suplício, o sofrimento é ver aquilo que eles gostam e não poderem usufruir, não poderem aproveitar. Imagine a gente vendo uma coisa que a gente gosta muito de comer, um doce gostoso que a gente adora, e não poder comer. No caso, os espíritos não têm mais o corpo material, ele não tem mais essa necessidade física do alimento. Mas isso não significa que ele não fique com vontade. Então, as influências dos espíritos inferiores funcionam, né, por aí, pelo lado das paixões. Eles vão estimulando esses desejos, essas paixões nos espíritos, sabendo que os espíritos não vão poder realizar aqueles desejos. E isso para eles é um suplício, é um sofrimento. Na questão 973, Kardec pergunta assim: quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos devam suportar? Aí os espíritos respondem que não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Como assim? Nós sabemos que os espíritos não têm mais o corpo material. Então, o sofrimento deles é um sofrimento que é moral, ou seja, pelo pensamento. Eles vão chegar lá no mundo espiritual, vão ficar tristes, se arrependendo das coisas feias que fizeram. E aí, eles podem ficar pensando direto naquilo, porque a própria consciência vai dizer que ele fez uma coisa errada, que não devia ter feito. Então, vem o arrependimento, vem o sofrimento. E aí, de acordo com as atitudes erradas, equivocadas de cada espírito, o sofrimento vai ser de um jeito diferente. Agora, o maior sofrimento de todos é quando esses espíritos, eles acham que aquele sofrimento vai durar para sempre. E isso é o maior suplício de tudo. Eles vão achar que aquilo ali vai ser eternamente. Eles vão ter que sofrer aquelas consequências dos erros pela eternidade. Mas será que é assim? Não, claro que não, porque Deus é bom e justo.
Nós não reencarnamos várias vezes? Cada vez que a gente reencarna, não temos a oportunidade de refazer as coisas que nós erramos em uma encarnação passada? Olha só, isso é a justiça de Deus. Então, nenhum sofrimento é eterno. Nós temos sempre a oportunidade de consertar os nossos erros. Fazendo o quê? Fazendo o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Bem, na última questão de hoje, 974, Kardec pergunta assim: de onde se origina a doutrina do fogo eterno? Ou seja, de onde vem essa ideia do fogo eterno, do inferno? Aí, vejam o que os espíritos respondem. Imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. Então, eles respondem que isso é uma imagem, como a tia falou lá no início, é uma alegoria, é uma representação. Da mesma maneira que a gente já aprendeu que os espíritos puros não vão ficar sentados eternamente na nuvenzinha do lado de Deus, só contemplando as belezas e adorando ao Criador, os espíritos inferiores não vão para aquele inferno cheio de fogo, ficar ali queimando no fogo pela eternidade. Não é nada disso. Né? Esse sofrimento não é físico, ele é moral, é pelo pensamento, como a tia já explicou. E nenhum sofrimento é eterno. Nada dura para sempre. Sabem o que dura para sempre? Somente o amor. Então, nós devemos ter sempre essa certeza em nosso coração. Deus é bom, é justo, ele não condena ninguém, ele não castiga ninguém. O que existe é a lei. Então, se eu desrespeito, desobedeço uma lei de Deus, eu vou sofrer as consequências. Mas para que eu vou sofrer? Eu vou sofrer à toa? Não, eu vou sofrer para aprender. Então, nós temos que procurar sempre pensar no amor e na justiça de Deus, fazer sempre o nosso melhor em qualquer situação. E lembrar sempre de que nenhum sofrimento é eterno, não. A única coisa que é eterna é o amor. E nós temos que começar a desenvolver cada vez mais, fazer um esforço mesmo, desenvolver cada vez mais o amor em nós, esse sentimento de amor, de caridade, procurando sempre ajudar as pessoas. E vocês que são crianças, que não têm, né, ainda um emprego, não têm o dinheiro de vocês para comprar alguma coisa para alguém que estiver precisando, pode pedir para o papai e para a mamãe, ou então pode fazer, sabe o quê? Ajudar um coleguinha na escola que não está entendendo a matéria, explicar para aquele coleguinho que você já aprendeu para tentar ajudar o amiguinho. Se tiver um amiguinho na escola que não levou o lanche, dividir o seu lanchinho com um amigo. Pegar, por exemplo, se você conhecer alguma criança que não tem nenhum brinquedinho, que não tem quase nada, que tem pouca roupa, você pode pegar uma roupinha sua que você não use tanto, né? Pegar roupa rasgada, roupa velha, não, tá? Pega uma roupa que você já não use tanto, ou que está apertada em você, né? Doa para um amiguinho que esteja precisando. Ou pegar um brinquedo que você não gosta muito mais, que você já enjoou. Não é brinquedo estragado, né? Brinquedo quebrado, não. Porque a gente não pode dar o que não serve pra gente. A tia está falando, por exemplo, um brinquedo
que está direitinho, mas que vocês quase não brincam mais com ele, porque vocês já têm outros brinquedos. Pode fazer o quê? Pegar esse brinquedinho, limpar direitinho se ele tiver com poeira, né? Colocar numa embalagem bonitinha e oferecer para um amiguinho que tem pouco brinquedo, não é? Então, existem várias maneiras de nós praticarmos a caridade. Desenvolver esse sentimento cada vez mais dentro de nós de amor ao próximo, ajudando sempre que pudermos. Então, meus amores, nós vamos agora assistir a um videozinho que mostra um pouquinho isso que a tia falou. É a turminha da Mili, mostrando que nós podemos ajudar, vocês que são crianças também, podem praticar essa caridade material, né, através de doação de coisas materiais também. Vamos assistir? Dê um sorriso de alegria. Que gesto tão bonito, ajudar a quem precisa. Lá, 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 lá. Como é bom, como é bom, como é bom doar. Lá, 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 lá. Com a Mili e Saturninha vamos lá. Escolha um brinquedo que faz tempo que não brinca. Limpe bem direitinho, deixe tudo arrumadinho. Entregue uma criança, dê um sorriso de alegria. Que gesto tão bonito, esse amor que contagia. Lá, 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 lá. Como é bom, como é bom, como é bom doar. Lá, 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 lá. Como é bom, como é bom, como é bom doar. Lá, 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 lá. Como é bom, como é bom, como é bom doar. Lá, 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 lá. Com a Mili e Saturninha vamos lá. Legal, não é? Vamos então fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, que nos ajuda. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada por este momento de estarmos aqui na aulinha de evangelização. E assim, com o coração agradecido, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Pedimos, Senhor, uma bênção para todos os lares representados, para todas as pessoas que estiverem neste momento nos assistindo. Pedimos uma bênção também para toda a humanidade, Senhor, para todas as pessoas que estiverem passando por momentos difíceis, por sofrimentos. Ampare, Senhor, essas pessoas. E fique conosco, também nos amparando, nos protegendo e nos guiando, sempre para o caminho do bem. Fique conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, meus amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da tia Paula, da casa de Dr. Herman. Um beijinho no coração de vocês. Até a próxima, tá? Tchau!